Fala galera do Pequeno Investidor, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em apenas 4 passos como que você vai fazer para encontrar boas ações pagadoras de dividendos. Bom, e a primeira dica é o chamado Dividend Yield. Você já deve ter visto esse indicador por aí muitas vezes, ele é extremamente usado no mercado financeiro e ele é muito simples. Como é que é feito o cálculo dele, né? Você soma nos últimos 12 meses tudo que a empresa pagou em forma de proventos, seja isso dividendo ou juros sobre capital próprio, e divide pelo preço que as cotas estão sendo negociadas no dia pelo mercado de ações, pelo mercado da Bovespa. Com isso, você vai ter uma ideia de quanto que a empresa pagou de dividendo no último ano versus o preço que ela está sendo negociada atualmente. Esse indicador é muito legal para te dar essa referência, né? E aí você vai me perguntar, putz, mas quanto que eu deveria procurar? A minha sugestão é que você procure por empresas que paguem pelo menos 4% de dividend yield. Né? Você pode subir essa régua para 5, 6, 7%? Pode, mas você vai começar a restringir demais a quantidade de empresas para você fazer análise. E lembrando que a gente só está no primeiro passo. Então, se você sobe muito essa régua logo agora na primeira etapa, pode ser que no final do quarto passo você já não encontre mais nenhuma empresa disponível. Então, eu sugiro que você use 4%. Você vai encontrar por aí várias outras referências. Uma delas, inclusive, é um livro muito bom, chama Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. E, na concepção dele, você deveria sempre olhar para empresas que paguem apenas acima de 6% de dividendo, não menos do que isso. Então, ele já tem um filtro muito mais agressivo. Você poderia até usar ele como referência, mas fica aqui a minha dica, 4% já é um dividend yield bem legal. Ainda mais se a gente considerar que a taxa de inflação no Brasil, pelo menos nos últimos 12 meses, está em 3,9%. Ou seja, só de dividendo, só de provento, você já receberia mais da empresa do que a própria taxa da inflação. Isso sem contar a própria possível valorização da cota, né, que isso vai valorizar ainda mais o seu patrimônio. A segunda dica, ela é muito fácil. Eu já te falei na primeira que você deve buscar empresas que paguem pelo menos 4% de dividend yield. Agora, você tem que olhar se essa empresa paga constantemente esses 4% ou ainda mais do que isso. Ou se por algum motivo ela acabou pagando nos últimos 12 meses algum provento maior, mas isso não é condizente com o histórico dela. Então aqui vai a dica. Procure por empresas que paguem de forma constante ou crescente esses proventos. E aí, uma ideia que você pode ter, que eu gosto de olhar, é você procurar por essas empresas em um histórico de mais ou menos 4 anos. Então procura lá, nos últimos 4 anos, como é que foi a curva de pagamento de proventos dessa empresa? Ela está se mantendo constante ou até crescente, ou ela fica aquele muito sobe e desce, aquela variação muito grande? Com isso, você já vai ter uma ideia em qual que é a política de pagamento e de distribuição de lucros que a empresa tem com os seus acionistas. Ah, e também não vai ser muito radical, tá? Se nesses 4 anos teve algum desses anos que a empresa acabou pagando um pouquinho menos, mas depois ela voltou para o patamar dela histórico, tá tudo certo. Continua com a empresa na sua lista, não elimina ela ainda. O terceiro passo é super importante. Por quê? A gente vai tentar identificar qual que é o nível de endividamento da empresa. E aí, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre dívida. Você vai encontrar por aí muita gente falando que empresa que tem dívida você já deve descartar, você nem deve analisar. Eu não penso dessa maneira. Dívida não necessariamente é algo ruim. Tá? Você pode ter uma empresa que está se endividando, que está contraindo dívida para evoluir, para investir no seu crescimento. Ela pode comprar novos maquinários, por exemplo, que vai aumentar a produção dela e com isso ela vai conseguir vender mais produtos. Ou ainda, ela pode estar em um momento de aquisição de uma concorrente e aí ela vai se tornar mais dominante no mercado. Então, a dívida por si só não é algo ruim. Você tem que entender por que a empresa está se endividando e se a dívida da empresa ela é condizente com o resultado que ela gera. Afinal de contas, uma hora ela vai ter que pagar isso. Então, agora eu preciso saber se a empresa vai conseguir ou não pagar essa dívida, né? E como é que eu posso fazer essa análise? Eu gosto de olhar para o indicador EBITDA. Apesar do nome ser feio, não é tão difícil assim de entender o que ele faz. O EBITDA é uma maneira, né, uma forma aproximada da gente entender o potencial de geração de caixa da empresa. Então imagine o seguinte, você tem uma dívida para pagar e aí eu preciso saber o quanto que eu consigo gerar de dinheiro ao longo do tempo
para saber se essa dívida ela é muito, muito grande, se ela é muito maior do meu potencial de pagar, ou se essa dívida está relativamente bem controlada. Então, para esse indicador, eu gosto de procurar por empresas que tenham dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2. E quando a gente fala menor do que 2, na verdade a gente está querendo dizer o seguinte: a partir de toda a dívida que a empresa tem, dividido pela quantidade de caixa que ela gerou no último ano, quanto tempo que ela vai demorar para pagar essa dívida. E aí o menor do que 2 significa que a empresa, em menos de 2 anos, conseguiria honrar com todas as dívidas que ela tem. É lógico que aqui a gente está usando uma premissa que a empresa, pelos próximos 2 anos, vai continuar gerando esse EBITDA, né, do mesmo jeito que ela gerou no último ano. Pode ser que ela consiga gerar mais caixa, pode ser que ela consiga pagar essa dívida antes, ou pode ser, inclusive, que tenha algum tipo de crise e essa empresa não consiga gerar tanto dinheiro assim e acabe tendo um prazo maior para conseguir pagar essa dívida, tá bom? Então, esse indicador ele é muito simples e você consegue, de forma bem rápida, entender se a dívida da empresa está ou não condizente com o quanto que ela consegue gerar de caixa. E a partir daí você consegue ter uma ideia se a empresa está saudável ou se ela está em algum momento de grande investimento. Normalmente, empresas que não têm muita dívida, que estão gerando lucro, acabam distribuindo os seus lucros em formas de provento. Normalmente, não é uma regra, você tem algumas empresas aí bem conhecidas que são as famosas e chamadas empresas de crescimento, como por exemplo a Magazine Luiza, que ela tem caixa, não tem dívida e não costuma pagar grandes dividendos, porque ela está em uma fase que ela prefere investir esse dinheiro, investir esse caixa dela no crescimento do próprio negócio. Mas para a gente que está buscando empresas pagadoras de dividendos, dívida líquida sobre EBITDA menor do que 2 é uma boa referência. E por último, a gente vai falar do indicador que chama Payout. Ele é muito simples, ele é muito fácil de entender e ele vai te dar uma visão bem legal de quão sustentável está os pagamentos da empresa, os pagamentos de proventos da empresa para os seus acionistas versus o lucro que ela tem gerado. Então, a conta desse indicador vai ser a soma de tudo que a empresa pagou de proventos no último ano, dividido pelo lucro líquido que ela teve no último ano. E aí você já deve ter percebido que se esse número der mais do que 100%, quer dizer que a empresa está pagando em forma de dividendos para os acionistas mais do que ela está lucrando. Convenhamos que isso não é sustentável ao longo do tempo. Né? Imagina que a empresa lucrou R$1 milhão e ela distribuiu para os seus acionistas R$1,5 milhão em dividendos. Esses 500 mil têm que vir de algum lugar. Eles podem estar vindo do próprio caixa da empresa, que ela já tinha antes e ela resolveu agora distribuir, ou eles podem estar vindo, por exemplo, através de contração de dívidas. Em algum momento, isso não fica mais sustentável. Então, pontualmente, uma empresa pode ter um payout acima do que 100%? Sim, mas olha no histórico e vê nos últimos anos como que está esse payout. Se a empresa estiver recorrentemente pagando mais do que 100%, você tem um ponto de atenção muito grande nessa empresa. Eu recomendo entender melhor o que está acontecendo para você poder ter certeza se faz parte ou não, se essa empresa deveria ou não estar no seu portfólio. Essas então foram as nossas 4 dicas de como encontrar boas empresas pagadoras de dividendos. A primeira, procure por empresas que tenham dividend yield acima do que 4%. Segunda dica, procure por empresas que nos últimos 4 anos tenham pago dividendos de forma constante ou ainda de forma crescente. Terceira dica, procure por empresas que tenham a sua dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2, ou seja, empresas que em até 2 anos, a partir do que elas estão gerando de caixa, elas vão conseguir pagar todas as suas dívidas. E a última dica, procure por empresas que tenham um payout menor ou igual a 100%. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente pode encontrar essas informações. Tem alguns sites que eu gosto de usar, são sites grátis, que essas informações estão disponíveis, são sites bastante confiáveis, e você vai ver que não é difícil de encontrar, não é difícil de fazer esse filtro. Então eu vou mostrar na prática aqui na minha tela. Bom, agora finalmente olhando na prática, eu vou mostrar aqui para vocês 2 sites que eu gosto muito. O primeiro site é o Status Invest, então essa aqui é a carinha dele. A gente pode ver que tem várias funcionalidades, eu não vou entrar no detalhe aqui em todas com vocês, para também não deixar esse vídeo muito extenso, a gente pode falar disso em um próximo momento. Inclusive, se vocês quiserem que eu entre mais no detalhe do site, deixa no comentário aqui para a gente saber que esse pode ser um vídeo com conteúdo relevante, tá? Aqui no site do Status Invest, o que a gente vai fazer?
a gente precisa encontrar aqui nesse momento quais são as ações que minimamente conseguiram passar pelo nosso filtro, né, que foram aquelas nossas 4 etapas, tá? Então, como é que a gente faz isso? Para não precisar olhar ação por ação na Bolsa de Valores, que são mais de 300, eu gosto muito de usar uma funcionalidade do Status Invest, em que a gente pode colocar alguns filtros e ele já vai trazer uma lista para a gente de quais ações passaram por esses filtros, tá? Então, a gente vem aqui na lupa em buscar. Eu não vou usar esse quadradinho aqui de busca de ação, eu não vou procurar um ativo específico nesse momento. Eu vou aqui em busca avançada ações. Nessa busca avançada ações, vocês vão ver que ele abre aqui várias opções de filtro para a gente fazer nesse primeiro momento, tá? Então, lembra, o primeiro que a gente tem que olhar é o dividend yield acima de 4%. Então, eu vou colocar aqui dividend yield, mínimo de 4, máximo de 25. Depois, a gente tem que olhar a dívida líquida dividido por EBITDA. O Status Invest, infelizmente, não tem esse indicador aqui, mas ele tem dívida líquida dividido por EBIT, que é um número bem aproximado, né, porque a gente precisa nesse momento aqui, que é medir o endividamento da empresa, esse indicador de dívida líquida por EBIT vai super fazer um bom papel. E aí lembra que a gente tinha comentado, né, que a dívida líquida dividido por EBITDA deveria ser menor do que 2. Então vamos colocar aqui, né, dívida líquida dividido por EBIT menor do que 2. Além disso, o que é muito importante, é a gente ter uma empresa com uma liquidez razoável, tá? Então, eu já vou colocar logo de cara aqui uma liquidez mínima de R$500 mil. Essa liquidez ela já é mais do que suficiente para nós pequenos investidores podermos comprar ação, analisar ação sem nenhum problema, de lá na frente resolver vender e não ter liquidez. Feito esses 3 filtros, vamos aqui em buscar e vamos ver o que nos retorna. Olha, o Status Invest já trouxe aqui para a gente quais são as empresas que estão respeitando aquele filtro que a gente acabou de escolher. Se eu clicar aqui em DY, que é Dividend Yield, vocês vão ver que ele vai fazer um filtro, né? Ele vai ordenar do maior para o menor, sempre considerando aquele filtro mínimo de 4%. Né? E aqui vai aparecer quais são essas empresas. Putz, tem vários outros indicadores, não entrarei neste momento no detalhe deles, né? Mas vocês podem ver que dívida líquida por EBIT, que foi o que a gente colocou aqui no máximo, deveria ser 2, ele aparece aqui numa coluninha e todas as empresas aqui estão respeitando o filtro. Então, tudo certo. Beleza, e aí aqui a gente tem as opções, né? Enalta, Banco do Brasil Seguros, Santander, Vivo, Wiz, tem várias empresas que estão respeitando dividend yield acima de 4% e dívida líquida dividido por EBIT, pelo menos, menor do que 2. Vamos fazer uma conferência de como que está a dívida líquida dividido por EBIT, né? Que era aquele indicador que de fato a gente quer olhar. Então, eu vou escolher uma empresa aqui, eu vou escolher a Vivo, para a gente olhar mais no detalhe. Se a gente vier aqui e clicar em Vivo, vocês vão ver que a gente vai abrir uma segunda tela bem detalhada, com vários indicadores, várias informações, as cotações, muita coisa legal, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Quando a gente desce a tela, a gente vê aqui, ó, indicadores da Vivo 4, que é a Vivo PN preferencial, indicadores de valuation, indicadores de endividamento, de eficiência, de rentabilidade, de crescimento. Bom, a nossa dívida líquida por EBITDA é um indicador de endividamento, né? Então ele vai ficar aqui nesse conjunto de indicadores. Vocês podem olhar ó, que ele está em 0,24, ou seja, bem abaixo dos 2. Baseado na EBITDA que a Vivo gerou nos últimos 12 meses, ela conseguiria pagar toda a dívida líquida dela em 0,24 anos. Ou seja, menos de meio ano aí, muito bom. Uma empresa que está com uma dívida bastante controlada. Então, beleza, nesse site do Status Invest a gente conseguiu essas informações. Agora, se vocês se recordarem, a gente precisa fazer ainda 2 olhares. Primeiro, como que foi o pagamento de dividendos nos últimos 4 anos, para a gente entender se essa empresa ela mantém, né, ela vem com os seus dividendos de forma contínua ou até crescente nos pagamentos. E o indicador de payout, se ele está abaixo de 100%. Vamos agora para o segundo site que eu gosto de fazer análise também, que é o site Suno Analytica, da Suno Research. Ele também é um site super completo, vocês vão ver que tem muita informação semelhante ao Status Invest. Mas ele tem uma informação aqui que o Status Invest não tem, que é mostrar justamente o histórico dos indicadores. Tá? Então eu vou escrever aqui Vivo
né? Telefônica Vivo 4. Ele carrega aqui os indicadores fundamentalistas, a cotação. Se a gente for descendo aqui, ele já vem com pontos positivos, pontos negativos, bem completo. Mas, para esse momento, o que a gente quer olhar? Os históricos dos indicadores. Então, vamos vir aqui e colocar o indicador Dividend Yield em azul. Em laranja, nesse momento, eu vou tirar, tá? Eu vou desselecionar esse indicador, para não confundir a gente no gráfico. Visualização, a gente pode escolher se a gente quer ver anual ou trimestral. Vamos continuar olhando anual. E aí ele consegue traçar para a gente aqui qual que é a curva de Dividend Yield da Vivo. Se a gente olhar os últimos 4 anos, a gente pode ver que ela vem de forma constante, né? Até cresceu aqui em 2018, 2019 caiu um pouquinho. E a gente pode ver aqui no histórico dela que essa é uma boa empresa pagadora de dividendos. Todos esses últimos anos, acima de 4%, que é o nosso primeiro filtro de Dividend Yield. Então, para este pilar aqui, a gente pode considerar que a Vivo também está dentro do nosso filtro. E por último, vamos olhar aqui o indicador de payout. Esse indicador ele fica aqui dentro da análise dos indicadores fundamentalistas. Se a gente for descendo aqui, ó, a gente vê que o indicador de payout está selecionado aqui, ó, 126%. Bom, ponto de atenção. Lembra que a gente tinha conversado? Payouts acima de 100% significa que a empresa pagou em proventos nos últimos 12 meses mais do que ela lucrou. Isso não é sustentável no longo prazo, então merece uma análise mais detalhada. Isso quer dizer que a empresa, você já deveria descartá-la de cara? Não. Pode ser que nos últimos anos a empresa não tenha pago, não tenha esse payout acima de 100%, que ela tenha pago em forma de proventos um valor menor do que ela lucrou. E aí, por alguma estratégia dela, ela decidiu, neste ano, fazer uma distribuição de dividendos para os seus acionistas maior do que o lucro que ela teve nos últimos 12 meses. E ela pode estar tirando esse dinheiro do caixa, e não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. Então, beleza, já vimos que o payout dela aqui está em 126%. Vamos olhar agora no histórico, para a gente entender se essa prática vem com uma prática recorrente ou se foi pontual esse 126%. Então, vamos procurar aqui o indicador de payout e vamos selecionar. Bom, aqui está a nossa curva de payout da Vivo. Ó, no ano de 2019 ela pagou 123%, então ela de fato pagou mais do que ela lucrou. Mas nos anos anteriores ela pagou bem menos, né? Em 2018, 46%, 2017, 80%, 2016, 72%. Então, nos últimos anos, apesar dela em 2019 ter pago, né, mais de proventos do que ela lucrou, ela pode ter decidido por distribuir esse dinheiro que estava em caixa, que veio do lucro dela proveniente dos últimos anos de operação, e que naquele momento ela decidiu distribuir. Então, na conclusão que a gente pode fazer da Vivo, é que ela é uma empresa que minimamente passou pelos nossos recortes das nossas 4 etapas. É claro que isso aqui não é uma recomendação, não estou dizendo que você deveria comprar ou até vender ações da Vivo, ele é só a título de ilustração mesmo, para a gente ver na prática como que a gente busca essas informações, que sites que a gente pode olhar e como a gente olha. Então, vocês podem depois, né, voltar no Status Invest e analisar as outras empresas que saíram daquele filtro. Vocês podem, inclusive, fazer a própria análise pelo Status Invest. Esses 2 sites aqui são apenas algumas dicas de sites que eu gosto de usar e que são bem confiáveis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, deixem nos comentários se vocês estão curtindo ou não e que outros temas que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos vídeos. Valeu, um abraço!